Fala galera, beleza? Mohamed Ali aqui de novo. Hoje estou aqui para falar sobre uma postagem que eu vi no Instagram e eu vou dar minha opinião sobre essa postagem. Vou mostrar para vocês aqui. É uma postagem do Draculino falando sobre Brazilian Jiu-Jitsu ou American Jiu-Jitsu, né? Ele fala assim, ó: Brazilian Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu japonês, Jiu-Jitsu do planeta, que é o 10th Planet, né? American Jiu-Jitsu, isso é tudo um monte de merda. Só tem um esporte, que é o Jiu-Jitsu, né? E ele colocou Jiu-Jitsu, né? Aí ele falou assim, eu vou traduzir aqui pra vocês, ele postou em inglês, né? Ele falou assim, ó: eu tenho segurado minha língua por um tempo, mas as pessoas têm que parar de comprar essa merda que alguns professores e atletas estão vendendo, que é segmentar o jiu-jitsu e o grappling, né? A mídia está dividindo a nossa comunidade para implementar os interesses pessoais deles, né? Dividindo o jiu-jitsu e dizendo que o jiu-jitsu de verdade né? Aí ele coloca aqui os argumentos que as pessoas usam, né? Eles dizem que tem gente que diz que jiu-jitsu de verdade é defesa pessoal, porque funciona na rua, porque isso, porque aquilo, né? Aí depois ele fala, outros dizem que competição que importa, que defesa pessoal não interessa porque a lei resolve tudo e enfim. Aí tem outras pessoas que dizem que o no-gi que é o bagulho. Ah, tu tem que treinar no-gi, o caralho, não sei o que, né? E aí outras pessoas falam que o no-gi também não é realista porque na rua as pessoas lutam, as pessoas estão na rua de roupas, né? Às vezes de casaco, de jaqueta, de paletó, enfim, né? E aí outra coisa que ele falou é a galera que tá fazendo branding, né? Tipo, a galera tá colocando a marca deles em cima da parada. Aí ele falou assim, ó, não tem. Agora tem essa parada de Brazilian Jiu-Jitsu contra essa modinha do Brazilian contra o American, né? Ok, mas não tem americano, brasileiro, japonês, russo, planeta e nenhum outro nome. Só tem. A única coisa que existe é jiu-jitsu, né? Se as pessoas não sabem, a arte explodiu nos Estados Unidos, Brasil, Europa, Japão e muitos outros lugares. Foi chamada Jiu-Jitsu ou Jiu-Jitsu, né? E foi aqui nos Estados Unidos que as pessoas começaram a colocar essa marca de jiu-jitsu brasileiro, que na verdade não existia. E agora falando a minha adicionando, colocando um ponto e vírgula numa coisa que eu penso, né? É que realmente eu não me lembro de crescer treinando Brazilian Jiu-Jitsu ou Jiu-Jitsu brasileiro. Eu ia treinar Jiu-Jitsu. Até hoje, eu treino Jiu-Jitsu. Eu não sinto que Jiu-Jitsu brasileiro ou japonês, porque pra mim isso aí não que seja irrelevante, mas eu acho que não é uma bandeira que eu quero colocar em cima de uma parada que eu amo tanto, sabe? No Brasil, a gente nunca treinou jiu-jitsu brasileiro, a gente sempre treinou jiu-jitsu e ponto. E agora tá vendo a versão americana de jiu-jitsu, que é a melhor, que foi incorporada ao wrestling, judô e ficou mais técnica. Errado, né? Isso que ele tá falando, tá? O wrestling foi colocado no jiu-jitsu pelo Rolls Gracie, que foi, enfim, uma lenda do jiu-jitsu também. Se vocês não conhecem, procurem saber sobre o Rolls Gracie, né? Foi um Gracie muito antigo que, porra, morreu num acidente de asa delta, se eu não estou enganado. E dizem que era o cara mais brabo, né, da família Gracie na época, né? Mas eu não vou entrar nessa polêmica aqui também. Aí ele falou que competiu muito, muito extensivamente em outros esportes e trouxe um tal de Bob Anderson, um grande wrestler, para aprender mais. Mas o Bob nunca se envolveu com jiu-jitsu ou ensinou jiu-jitsu em outros lugares. Os Gracies fizeram, né? Judô e jiu-jitsu são basicamente a mesma coisa e vieram do mesmo lugar. Nos anos 50, alguns atletas de alto nível e lutadores de cada disciplina treinavam e competiam juntos, como o Kimura, o Royler Gracie, o Flávio Canto, a Mauri Bittetti, Megaton, o Yuki Nakai e alguns outros, né?
Mas isso não é alguma coisa que aconteceu nos Estados Unidos apenas, né? Aí ele vem para o terceiro ponto dele, né? Criando uma nova filosofia que diz que o que vem sido praticado e ensinado. Enfim, tá dizendo aqui que agora estão criando essa nova filosofia que o jiu-jitsu novo é muito mais eficiente, é muito melhor e blá 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 blá. E eles dizem que estão ensinando técnicas que fizeram ele e o esporte. Peraí. They saying that teaching methods that made them. Ah, tá. Ele tá falando aqui que agora essa galera tá vindo e dizendo que o que eles treinaram, o que aprenderam, o que projetou eles onde eles estão, tá errado. É como se assim, o cara treinou jiu-jitsu a vida toda e do nada ele vem e não, o jiu-jitsu tá errado. Pensando que ele aprendeu o jiu-jitsu, ele vem do jiu-jitsu, ele aprendeu com instrutores do Brasil. Então, peraí, que história é essa, né? Aí o Draculiano fala que, porra, se você não valoriza o cara que pavimentou a estrada para você passar, né? Se todos esses milhares de dólares que você está ganhando não significam nada, né? Ou se você ganhou isso e você não tem a noção de que você tá nessa situação porque alguém trabalhou para você chegar nessa situação, você é, enfim, no mínimo idiota, né? E agora eu vou dar minha opinião aqui sobre isso, né? Deixa eu diminuir isso aqui que eu acho. Cara, eu acho que sim, eu concordo 100% com o que o Draculino falou ali, né? Eu acho que dividir o jiu-jitsu não ajuda, né? Eu ouvi isso do Fábio Gurgel uns meses atrás. O que acontece? Muitas personalidades do jiu-jitsu estavam chateadas com o flow grappling, né? Na época. E a gente começou a conversar e realmente eu também não estava gostando do posicionamento do flow. E começou um papo de, não, mano, a gente tem que tirar o flow grappling, a gente tem que fazer isso e tal. A gente, pô, nós somos os campeões mundiais, a gente que faz o show e tal, a gente tem que tirar não sei o quê. Peguei meu telefone, né? Graças a Deus eu tenho um bom relacionamento no que se diz respeito a jiu-jitsu. Então eu peguei meu telefone e mandei uma mensagem pro Fábio Gurgel. Falei, Fábio, o que você acha disso aqui, mano? Porque, querendo ou não, o Fábio é um cara que tá aqui, né, mano, no jiu-jitsu. Tipo, não tem muita gente acima dele, né, dentro do jiu-jitsu. Então é um cara que é muito inteligente, muito sensato e possivelmente todas as dores que a gente tem hoje o cara já viveu, né? E o cara tá há 20 anos na nossa frente. E eu perguntei, Fábio, o que tu acha disso, mano? E ele me falou uma coisa que foi muito sensata que eu guardei pra minha vida, cara. Ele falou assim, Mohamed, o que a gente ganha dividindo o jiu-jitsu? E nesse momento que eu falei, caramba, brother. Então o que o Draculino tá querendo dizer? O Draculino tá vindo com a mesma filosofia do Fábio, né? Que eventualmente eu ouvi do Siriema também, que eventualmente virou a minha filosofia também. É o seguinte, você não divide um esporte pequeno, cara. Não faça isso. Né? O jiu-jitsu é um esporte pequeno que está crescendo muito bem. O jiu-jitsu está muito bem colocado. Então eu acho que todas essas divisões, não só American Jiu-Jitsu, não só Brazilian Jiu-Jitsu, não só Jiu-Jitsu japonês, ou 10th Planet, ou grappling, ou no-gi, ou old school, new school, eu sou old school e pá. Mano, isso tudo eu acho que é um atraso pro esporte. Ah, tu é creonte. Tipo, tudo isso que você divide as pessoas, tudo isso que coloca pessoas contra outras pessoas que estão lutando pela mesma causa, é um atraso, porque pensa, cara, quanto mais o jiu-jitsu cresce, todo mundo ganha. Mais eu ganho com patrocínio, mais o Flow Grappling ganha, mais, porra, minha academia vai bombar, a tua academia vai bombar, mais gente vivendo da parada e mais profissionais sendo demandados, né? Mais a demanda de mão de obra. Então, quando a gente fala de pessoas como o Keenan, assim, que estão tentando... O Keenan não é o primeiro que veio com isso. Meu professor tentou fazer isso, o Lloyd, outras pessoas tentaram fazer isso, e eu sou contra, cara. Mas agora, explicando e contextualizando um pouco a cultura, né? Que é uma coisa que o Draculino não falou ali na postagem dele, os gringos gostam, os americanos em especial, né? Eles gostam muito de categorizar tudo. Vou dar um exemplo. Uma raspagem, para nós brasileiros, né, é uma raspagem só. Mas para eles tem que ter a raspagem... Tudo bem, raspagem de la riva, raspagem meia guarda, né? Mas aí a própria raspagem de la riva vai ter... Eles vão categorizar e colocar vários nomes, né? Aqui, se você não é americano, você é tipo preto, branco, asiático, latino, sabe? Você não pode ser, tipo, mesmo que você seja americano, você é meio americano, meio, entendeu? Eles são muito categóricos, eles gostam muito de categorizar as coisas. E quando você traz isso pro jiu-jitsu, que é um esporte que é muito pequeno, que está tentando ainda ser um esporte profissional,
Isso prejudica bastante, cara. Na verdade, assim, falando do Kina especificamente agora, eu gosto do Kina, eu concordo com muitas coisas que ele fala, eu acho ele um cara muito inteligente, admiro ele pra caramba como atleta, a conduta que ele tem, como profissional, como empresário, eu admiro ele, a pessoa que ele é, mas eu acho que esse passo que ele tá dando, né, em direção ao American Jiu-Jitsu, é bom pro business dele, porque ele realmente é um cara que tudo que ele fala a pessoa quer ouvir. Isso acaba ajudando de certa forma o business dele. Mas eu não sei até que ponto isso é bom pro jiu-jitsu, né? Como eu sempre falo aqui, sempre que tem alguma polêmica, eu gosto de falar isso. Quem tá trabalhando de verdade, olha pra 10 anos atrás, 15 anos atrás, todo mundo que estava trabalhando naquela época, hoje está muito bem. Hoje continua sendo relevante, hoje continua envolvido com o jiu-jitsu, né? E eu acho que no final das contas é isso que a gente tem que se importar, né? A gente não tem que estar preocupado com quem está fazendo errado, com quem não está fazendo, com quem está polemizando ou fazendo algum trampo errado. Eu acho que o foco não tem que ser esse. A gente tem que enaltecer, a gente tem que ajudar e agregar com as pessoas que estão trabalhando certo e estão trabalhando em direção ao jiu-jitsu, né? Então, fiquei muito feliz com a postagem do Draculino, achei legal, uma pessoa que eu admiro, né? Uma pessoa bem respeitada dentro do jiu-jitsu. Nós brasileiros, né? E as pessoas que são mais tradicionais, digamos assim, a gente fica muito feliz de aprender do mestre, aprender da fonte, pegar na fonte e repassar, né? Mas tem pessoas que não querem dar esse crédito assim, né? Pô, peguei ali e tô trazendo aqui pra você, né? Quando na verdade, cara, na natureza nada se cria, tudo se copia, né? E pessoas como o Kina, assim, dizendo que não, eu criei isso, eu fiz. Pera aí, mano. Mesmo que você tenha adaptado alguma coisa ou feito alguma coisa, você fez porque alguém te ensinou até aqui, né? Alguém te passou esse bastão, você segurou, melhorou e aí você passa para alguém que vai melhorar também. Então, não significa que você seja o centro do universo ou que você seja maior do que o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é maior do que todos nós, né? O jiu-jitsu que é a coisa relevante, independente se é americano, se é japonês, se é brasileiro. Então, eu compartilho dessa filosofia, né, que eu aprendo e repasso. Eu não sou nada, eu sou apenas mais um elo dessa grande corrente que é o jiu-jitsu, né? Então eu quero pedir que vocês deixem suas opiniões aí embaixo nos comentários. Vamos continuar conversando sobre isso. Se eu achar que deu uma quantidade boa de comentários e coisas que de repente eu não falei ou que vocês discordaram do que eu falei, a gente pode continuar falando desse tema aqui. Agradeço por vocês estarem aqui comigo por mais um vídeo e tamo junto. Fiquem com Deus e até a próxima. Us.